Lucas capítulo 2, versículo 41 até o versículo 50. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura." Ele perguntou: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai?" Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no seu coração. Até aqui, eu passei até onde nós ia. Até aqui, tá bom. É até o que ele dizia. Amém. Então nós estamos no mês do Advento, no mês de se comemorar o nascimento de Cristo, e nós estamos, desde o começo do mês, falando sobre a vida de Jesus de trás para frente. Se você não percebeu, nós estamos vindo de trás para frente quando ele chama os discípulos, envia os discípulos. Agora nós vamos falar quando ele estava com a sua idade de 12 anos, e semana que vem falaremos do seu nascimento, no dia de Natal. Então, nós estamos aqui perante uma passagem muito interessante, e que surge muitas questões a respeito dessa passagem. Primeiro, eu dei o nome dessa mensagem de Esqueceram Ele. Esqueceram Ele porque os pais esqueceram Jesus em Jerusalém. Foram embora, estavam na maior festa, tranquilos, em viagem com uma galera, com seus amigos, e não perceberam. Foram se dar conta, já estavam longe já de Jerusalém, quando, cadê Jesus? Porque às vezes a gente, muitas vezes não temos a ideia, né? E muitas vezes pensamos, Jesus, o nosso Deus, amém? É 100% Deus, amém? Mas também é 100% homem, ele também foi criança. Ele também foi um homem, criança. E ele tinha 12 anos, e de repente essa criança com 12 anos se perde. Não sei se você já viu, se já aconteceu com você, quando uma mãe perde uma criança no shopping, numa feira, né, num evento. Meu Deus, é um desespero. É um desespero. E olha, e a gente fica preocupado, e a gente fica, meu Deus, e cadê? Ou quando marca, né, para se encontrar, e aí não consegue ligar, não consegue mandar mensagem, e não responde. O que houve? Está tudo bem? Imagina o desespero de Maria, quando viu lá pelas tantas que o filho não estava com ela. E agora, cadê Jesus? Cadê meu filho? E voltaram correndo para Jerusalém. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Falando sobre a infância de Jesus, que é onde surgem algumas polêmicas, nós temos poucas informações sobre a infância de Jesus. A Bíblia, ela não relata quase nada da infância de Jesus. Jesus nasce, depois do seu nascimento vem para cá com 12 anos, depois daqui pula com 30 anos. Então nós não temos esse espaço todo
relato nenhum na Bíblia sobre a vida de Jesus. E aí se levantou muitas questões, e surgiram muitos livros, chamados livros apócrifos, que narram a vida de Jesus, a sua infância, e que na verdade eles são considerados livros falsos. Por quê? Porque eles foram escritos tardiamente. A Bíblia, ela se encerra no primeiro século, com o último livro escrito por João, lá perto do ano 100. E aí os apóstolos todos morreram. E então não se tem nenhum registro mais. Os livros que entraram na Bíblia são do Novo Testamento. Tinha uma regra para entrar no cânon bíblico. Tinha que ser escrito por um discípulo ou por alguém próximo ao discípulo, que foi direto com ele, como é o caso de Lucas, que viveu com Paulo, como é o caso de Marcos, que viveu com Pedro, né? Então tinha que ser alguém muito próximo deles, ou que no primeiro século essa carta, esse livro, tivesse circulação em todas as igrejas, e aí todos eles iam concordar com aquilo que está escrito, e também tinha concordância com os outros escritos, que foi o caso de Hebreus. Hebreus, nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Tem suspeitas, mas não tem nenhuma certeza. Mas Hebreus era uma carta que circulava em todas as igrejas da época. Então ela entrou no cânon e ela está totalmente de acordo, em concordância com todo o resto que está na Bíblia. Os livros apócrifos, eles surgiram depois. Muitos 300 anos depois, 500 anos, 1.200 anos depois. Então é considerado um livro verdadeiro, porque foi alguém que não se sabe quem que escreveu, né, querendo tapar, querendo cobrir uma lacuna, um hiato que tem na Bíblia. E se Deus não revelou, é porque Ele não quis revelar e que não tem necessidade de revelar. Porque não faz diferença o que Jesus viveu na sua infância para a nossa salvação. Então esses livros apócrifos, eles vão trazer questões, muitas vezes assim, absurdas. Que Jesus, por exemplo, um dos livros apócrifos, que ele ressuscitou um passarinho que morreu, que a sua mãe usava as suas fraldas para curar outras crianças, para curar outras grávidas. Ele fez nascer uma árvore para dar sombra para sua mãe. E até aí nós vamos vendo, puxa, milagres, que legal. Mas aí tem umas coisas meio estranhas. Que ele matava as crianças, ele fuzilava com o olhar. Quando alguém não gostava dele, xingava ele, brigava, ele só olhava e pá, a criança morria. Então isso é um absurdo, né? Isso certamente não aconteceu. Então são relatos que não faz diferença. Tudo que não está na Bíblia é porque Deus não quis que estivesse, e não faz diferença porque a Bíblia, ela é a história da redenção. Ele não é um livro de história, embora tenha história. Ele não é um livro de ciência, embora tenha ciência. Ele não é um livro de química, embora tenha química, embora tenha matemática, embora tenha diversas coisas que podem estar fora da religiosidade. Mas é um livro da redenção. É um livro que conta a história de um Deus que ama o seu povo e que deu o seu Filho para salvar o seu povo. A Bíblia conta a história de Jesus. Essa é o principal personagem, é o principal relato, é por isso que a Bíblia está escrita. Fora disso, não tem porquê a gente saber. Às vezes a pessoa pergunta, mas e onde é que estão os dinossauros na Bíblia? Não está, porque não faz diferença ter ou não dinossauros. Né? Aonde está a Idade da Pedra? Não está, não tem, porque não faz diferença. Porque isso não faz parte da história da redenção. Então, partindo agora realmente para o texto, aquilo que nos interessa e aquilo que vai nos ensinar hoje muitas coisas preciosas para a nossa vida, importantes para a nossa caminhada, que esse texto vem nos trazer de muito importante. Primeiro, no versículo 41, vai dizer: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Léo, acho que aumenta ou o meu retorno ou o meu volume, que para mim parece que não está bom aqui. Acho que o retorno já vai ajudar. Eles iam todos os anos para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa acontecia todos os anos em Jerusalém, como acontece até hoje.
E todos os anos eles iam. E algo que me chama a atenção aqui nesse texto, que é importante para nós, que nós devemos aprender, nós devemos fazer, que é muito importante, o valor aos princípios e às datas marcantes da nossa vida. Aqui está mostrando uma tradição e um valor que o povo judeu dá para os princípios e o valor que o povo judeu dá para as datas marcantes da história, da nossa vida, da nossa civilização, do nosso povo, do país. O secularismo, que é o pensamento secular, né, o pensamento do mundo, cada dia mais ele está excluindo do calendário datas comemorativas que dizem respeito à fé e à família. Cada vez mais está saindo, cada vez menos temos datas, ou datas que são esquecidas, que não são celebradas, principalmente que falem de fé ou que falem da família. O dia dos pais, dia das mães, dia dos avós, muitas vezes isso passa batido, e aí se diz, não, mas dia dos pais, das mães, é todo dia. Não, tem um dia para comemorar, tem um dia para marcar, tem um dia para dizer parabéns pai, parabéns mãe, parabéns vovô, vovó, parabéns, eu estou dizendo que bom que vocês existem, que bom que vocês estão aqui. Todo dia eles trabalham, sim, todo dia eles lutam pela família, sim, mas um dia você parar e dizer que bom que tu faz isso por mim, é muito importante, porque nos outros dias ninguém faz isso. Nos outros dias o filho entra e sai de casa e às vezes nem nota que o pai está em casa, nem nota que a mãe está em casa, porque vive, né, na correria. Então é fundamental ter esse dia. É um dia, é uma data comemorativa que vai dar valor para o núcleo, vai dar valor pela união familiar, vai dar valor para os laços familiares, e que agora o governo, há algum tempo atrás, mudou para o dia do cuidador. Não é a mesma coisa. Tem pessoas que às vezes na falta do pai e da mãe, fica eles como responsável pelos filhos, e louvável isso, parabéns para essa pessoa que faz isso, que bom que tem um tio que assumiu o papel, que bom que tem um vô que assumiu o papel, que bom que tem uma avó que assumiu o papel, que bom que tem alguém que adotou essa criança. Mas o dia do pai, o dia da mãe, é fundamental que a gente valorize, é fundamental que exista no calendário uma data marcante, uma data que marca a família. E essa, na verdade, era um pensamento de Marx, de Karl Marx. Karl Marx era contra a família, da onde veio o marxismo. Karl Marx era contra a família, da onde veio o comunismo. E ele num dos seus livros, num dos livros que fala sobre o comunismo, ele fala: enquanto existir família, não existirá igualdade. Então o fundamento do marxismo é acabar com a família, porque se ele acaba com a família, ele acaba com esse núcleo. E ele fala que não tem igualdade na família, porque tem um pai que manda, tem uma mãe que manda, tem alguém que tem que estar obedecendo. Isso não pode existir, todos têm que ser iguais. Nós somos todos iguais como pessoas, como seres humanos, somos todos seres humanos, mas não temos a mesma posição, não temos os mesmos deveres, cada um tem o seu, e isso compõe uma sociedade. Olha o que Marx dizia: não basta combater só o poder estatal, deve-se também combater os partidários da ordem, todos aqueles pais
camponeses e padres que defendem a propriedade, família, religião e ordem. E esse é um pensamento marxista que tem ganho a sociedade, que tem ganho o Brasil. Cada vez mais estão descaracterizando as datas religiosas, porque falam que são datas opressoras, estão descaracterizando as datas da família, porque se ele destrói a base da família, ele destrói a base religiosa, a base da cosmovisão judaico-cristã, que é o que norteia todo o Ocidente. O que norteia todo o Ocidente, toda a América, todo o Novo Mundo, é os princípios judaicos cristãos. Acabando com o princípio judaico-cristão, acaba com as barreiras, acaba com os limites, e todo mundo tem que ser livre e fazer o que quiser, até se destruir. Porque o ser humano, se ele ficar livre, ele se destrói. Por que temos leis? Porque o ser humano precisa ter alguém que diga, não pode fazer. Se tu fizer, vai dar ruim. E aí tem que ir preso, né? E tem que sofrer consequência, pagar multa. Aí então ele segura para não fazer. Porque se deixar, o ser humano se mata. Se devora. E esse é o pensamento marxista que vai tirando as datas, os princípios. Que Páscoa, o quê? Que Jesus que morreu, ressuscitou, o quê? O negócio é coelhinho, o negócio é chocolate. Que Natal, o quê? Que Jesus que nasceu. Isso é uma opressão do cristianismo, das igrejas. Não, o negócio é Papai Noel, é presente, é comércio. Porque o comércio, para o pensamento capitalista aí, o comércio é o que unifica os povos. E é uma verdade, o comércio que unifica os povos, porque existe aí uma globalização, né, onde todos precisam de todos para que o comércio exista. Mas aí se exclui os princípios judaicos cristãos, se exclui os princípios da família, se exclui as datas comemorativas, se exclui tudo que lembra Deus, que lembra pai, que lembra mãe, que lembra família, que lembra princípio de sociedade. Então, alguns dizem, não comemore aniversário, porque a Bíblia não diz que tem aniversário, que tem que comemorar aniversário. Não celebre o Natal, não sabemos quando Jesus nasceu. E essa semana mesmo, eu vi no Facebook ali, numa comunidade que eu participo lá, um cristão dizendo, não comemore Natal, que Natal, a gente não sabe quando é que Jesus nasceu. Mas gente, claro que a gente não sabe. Mas é o dia para nós lembrar que Jesus nasceu, o Salvador nasceu. Que o nosso Deus mandou Jesus para fazer a obra. Então, existe uma ação maligna que entra na igreja e que diz para a igreja também, não faça isso. Não tem que ter dia dos pais, porque todo dia é dia dos pais. Não comemora aniversário, porque a Bíblia diz que não tem ela não fala, e o único aniversário que ela fala é de Salomé, que pediu a cabeça de João Batista, nada a ver. Problema de Salomé. Problema de Herodes, de Herodias. Nós vamos celebrar a vida que Deus nos deu. Nós vamos celebrar o nascimento de uma criança. Nós vamos celebrar o nascimento do Salvador. Como que nós não vamos celebrar o aniversário da Martina? Claro que vamos. Como não vamos celebrar o aniversário do Antônio? Mas claro que vamos. É uma vida, que bênção, que alegria da casa. Amém? Então nós precisamos dar valor para as datas que têm princípios e datas importantes e marcantes. Não entre nesse pensamento secularizado e destruidor de princípios. Celebre as datas sim. Celebre as datas sim. Isso vai criar raízes nos seus filhos. Isso vai criar raiz na família. Vai dar base para a família. Faça uma grande festa no dia do aniversário. Faça uma grande festa para o seu filho. Faça uma grande festa para o seu pai. Uma grande festa para a sua mãe. Faça festa, comemore, celebre. Viva isso em família, se abrace, se beije, troque presentes, estejam juntos. Dê valor sim para a data marcante. Fortaleça a sociedade com isso.
quando nós amamos uns aos outros, nós vamos amar a cidade, que vai amar a sociedade, que vai amar o país. Não é algo individual, nós não somos uma ilha, ninguém vive num cantinho protegido numa bolha, e cada um tá na sua bolha. Não, é uma comunidade. É todos juntos. É a família, é a igreja, é a sociedade, é todos juntos. Todos anos o povo judeu subia para Jerusalém para a Páscoa. Todos os anos, todas as cidades da volta, não importa quantos quilômetros estavam, eles subiam todos os anos, uma vez por ano, para passar a Páscoa em Jerusalém. Sempre faziam isso. É como todo ano você ia a Gramado ver o Natal Luz, ou ir para a praia no verão, né? Mas toda vez eles iam celebrar uma data importante. Celebre a Páscoa, celebre o Natal, celebre com alegria os aniversários, as datas marcantes. Dê valor aos princípios bíblicos. Amém? Segundo, o versículo 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Uma coisa que quero chamar atenção nisso que aconteceu. Imagina o desespero deles procurando. Imagina o desespero deles no meio do povo, não sei quantos eram, mas devia ser muita gente que se reunia, né, de uma cidade inteira para ir até a Páscoa. Nazaré, na época de Jesus, tinha 40 famílias. Então imagina essas 40 famílias subindo a Jerusalém. Então imagina que é todo esse povo indo. Mas imagina o desespero dessa mãe procurando e não acha. Aí vão para Jerusalém, não acha. O que me chama a atenção: Jesus é sinônimo de bênção. Jesus é sinônimo de satisfação. Jesus é sinônimo de alegria. Jesus é sinônimo de felicidade. Jesus é sinônimo de festa, uma festa interior, a festa da alma. Jesus é sinônimo de salvação. O problema é que as pessoas estão procurando Jesus onde ele não está. Então, Jesus é sinônimo de tudo isso: alegria, felicidade, bênção, salvação. E são dois grandes problemas que existem quando a pessoa procura Jesus onde ele não está. Primeiro, que todo ser humano nasce com um buraco dentro de si. Todo ser humano nasce com um vazio existencial. Ninguém nasce ateu, se torna ateu. Porque todo ser humano tem um vazio dentro dele. Esse vazio, na verdade, é uma busca por Deus. É uma carência de Deus. Desde que o homem pecou, que se afastou de Deus, ele tenta buscar por Deus. Ele tem um vazio. Ficou um buraco dentro dele. E esse vazio, essa busca por Deus, muitas vezes leva as pessoas a procurar em lugares onde não tem como preencher o vazio. Sabe aquele vazio quando morre alguém? Quando alguém que vai embora, que tu convivia com ela por muito tempo, de repente se muda. De repente nós temos aqui um irmão que convive com a gente, está sempre com a gente, quando vê o irmão, some. E aí fica um vazio. Quando você trabalha com alguém durante anos, de repente a pessoa é demitida, sai, transfere, vai embora da empresa, perde a demissão, e tu está acostumado sempre a conversar com aquela pessoa, não está ali. Dá um vazio. Puxa, era tão bom quando falava com fulano, quando alguém morre, quando tu perde um parente. E agora, cadê o fulano para nós conversar sobre o assunto? Às vezes tu fica pensando, mas será que morreu mesmo?
Será que eu não vou ver mesmo? Será que eu não vou ter uma surpresa de bater na porta? Será que não vai aparecer de repente? Aí tu sonha que a pessoa apareceu, tu não morreu, aí no sonho parece real, né? Tu acorda dizendo, puxa, era sonho. É um vazio existencial, um vazio na alma, um buraco. É um buraco que fica e tu não sabe como preencher, porque a pessoa não está mais ali. Quando morre um bichinho de estimação, que tu tinha ali, que tu brincava com um cachorrinho, um gatinho, sei lá, com quem, um passarinho, mas tu convivia com aquele bichinho. Daqui a pouco o bichinho não está mais. Cadê o meu bichinho? Cadê o cachorrinho que vinha sempre me receber quando eu chegava em casa? Te cria um buraco, um vazio, tu não sabe. Mas e agora? Como é que eu preencho esse vazio? Primeira coisa errada que os especialistas dizem, né? Quando morre um cachorrinho que é muito próximo, não compre outro. Porque as crianças vão aprender que sempre quando faltar alguém, vai ser substituída, e não vai. Ela tem que se acostumar com essa perda. Mais tarde você compra um outro cachorrinho, mas não imediatamente. Ela tem que se acostumar com a perda, porque o dia que ela perder os pais, os parentes, ela vai achar que alguém vai substituir, e não vai. Quando alguém sai do emprego, deixa aquele vazio, quando alguém se aposenta, né, e vai embora, e é o teu amigo. Esse simples comparativo que eu fiz é para a gente entender que quando Adão pecou, ele criou um vazio dentro dele. Ele criou um buraco dentro do ser humano. Ele criou algo que tu não sabe o que está acontecendo, não sabe o que fazer, não sabe, me falta alguma coisa. E às vezes você está com um problema sentimental, espiritual, e tu diz, que vontade de comer alguma coisa, eu não sei o quê, e vai lá e come qualquer coisa, parece que quer preencher um buraco, mas não é fome. O buraco está na alma. Está na alma. Só quem preenche esse vazio é Jesus. É só Ele. O ser humano procura a sua vida inteira preencher o vazio, e ele não sabe que esse vazio tem nome. Esse vazio é como se fosse uma placa, né, que tu vai lá e encaixa certinho assim, ó. Jesus. É o único que preenche esse vazio. Então nós temos esse grande problema. Todos nós nascemos com um vazio. E se você não preencheu ele ainda com Jesus, o buraco ainda está aí. O segundo problema é procurar preencher esse vazio com outras coisas que não é Jesus. A placa não encaixa. Vai tentar encaixar, tu vai tentar, sabe aquele Lego, né? Não encaixa. O triângulo não entra no redondo, o redondo não entra no quadrado, não encaixa. Tu vai ter que cortar, quebrar os cantos para ele encaixar. E não encaixa. As pessoas procuram se preencher com outras pessoas. Ah, porque se eu arrumar esse namorado, essa namorada, se eu casar, esse vazio vai embora. Casa e percebe que o vazio não foi embora, e pior ainda, arrumou um problema, porque agora começou a prejudicar o outro, porque ele quer que esse outro preencha o vazio, ele não preenche. E aí surge a pior das hipóteses. Ah, então, de repente, essa pessoa está errada, eu vou procurar em outra pessoa. Se separa, se divorcia ou comete adultério, porque não é essa, eu errei a pessoa, é outra. E ela percebe que a outra também não preenche. Passa o tempo e diz, o que eu fiz, por que eu larguei minha família? Eu tinha que ter ficado lá com eles, porque isso aqui não preenche. As pessoas tentam, com amores, com o trabalho, preencher, não, tem que ocupar a minha cabeça. Tem aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. E realmente é. Mas a pessoa pensa, não, eu tenho que encher minha cabeça, eu vou trabalhar. Eu vou estudar. Eu vou preencher meu dia todo. Só vou ter tempo de acordar e dormir, porque o resto eu vou estar, cuidando da minha vida, do meu futuro. E aí ela percebe que quando passou os anos, a barba ficou branca, o cabelo ficou branco. Ela olha no espelho
E ela vai dizer, o que eu fiz da minha vida? O que aconteceu? Nossa, como passou os anos, meu Deus! Eu nem percebi. E o vazio está ali. Ela olha no espelho e vê um buraco. As pessoas procuram nos bens, começam a comprar, adquirir, comprar, adquirir. E muitas vezes vai ser motivo de briga no futuro para os filhos, motivo de briga para os parentes, motivo de assalto, de olho grande, né? De pessoas gananciosas que querem tirar, de assalto, de roubo, de furto, de inveja. A pessoa quer preencher com compras, toda vez que recebe o salário, recebe o 13º, já, uhul, festa, shopping. Porque quer preencher o vazio de algum jeito. Eu preciso fazer compras. Eu preciso comer um sorvete, eu preciso comer uma lasanha, eu preciso comer um churrasco. Eu preciso beber, eu preciso ir numa festa. Quando eu for para a festa, faz tempo que eu não vou na festa. Quando eu for na festa, vai ser 10. E está lá, a festa está bombando, que bacana, que legal. No outro dia, acorda, o ouvido zunindo, a barriga doendo, e pensando, e o vazio está ali junto com ela. Tenta preencher em viagens, em aventuras, em drogas, em álcool, e não adianta. O que acontece? Frustração. A pessoa se vê lá com seus 40, 50, 60 anos, frustrada com a vida. Fez de tudo, mas não preencheu o vazio. O vazio está lá, o buraco está lá. Sem saber, o ser humano está em busca de Deus. Sem saber. Sem saber, ele busca por Deus, mas busca pela coisa errada, de forma errada, em lugares errados. Aí ele busca em deuses falsos, ele busca preencher o vazio em cartomante, carta de tarô, de búzios, em signos, para ver se o futuro, o que vai ser de mim hoje, o que vai ser amanhã, como é que vai ser meu mês. Busca preencher em festa, encher a vida de trabalho, e quando tudo isso acontece, ele se frustra, muitas vezes essa pessoa cai no álcool, porque tem que agora preencher, porque não tem mais, meu Deus, e enche a cara, para esquecer toda a frustração que passou, para esquecer a pessoa que perdeu, o bichinho que perdeu, o trabalho que perdeu, a vida que perdeu. As pessoas estão procurando Jesus onde não vão encontrar Jesus. Ele não está em outro lugar. Ele não está em outro lugar a não ser nas páginas da Bíblia e na unidade da igreja. Porque ele diz, onde 2 entre vós, onde 3 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Estão procurando o lugar errado. E não vão achar outro lugar. Não vai achar em outra religião. Não vai achar em outro livro. E esse livro aqui, ele é incrível. Esse livro aqui, muitas pessoas dizem, não, é só um livro. Que livro que tu mais gosta? Pergunta para a pessoa. Que livro que tu achou mais impactante na tua vida? De repente vai falar, Francisco de Assis, né? Não, o autor brasileiro, como é que chama? Escritor brasileiro, poeta. Machado de Assis. Machado de Assis, é Assis, viu? É parente. Vai falar de um livro americano, de um filme. Vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai falar o livro dos Mormons. Vai falar, sei lá. Então faz um desafio com ela. Pega qualquer um desses livros que tu acha fantástico. Código da Vinci. Não, aquele livro lá, meu Deus, que lá.
larga o Código da Vinci dentro de uma penitenciária durante 1 ano e larga a Bíblia numa outra penitenciária durante 1 ano. Depois de 1 ano tu volta lá. Quantas pessoas mudaram a sua visão de mundo, o seu caráter, e hoje estão diferentes dentro da penitenciária? Quem leu Machado de Assis, Código da Vinci, e quem leu a Bíblia? A Bíblia é transformadora. Porque aqui dentro dela se encontra Jesus. Na comunhão, na unidade da igreja, se encontra Jesus. Versículo 45. Não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Se tem procurado em outro lugar, as pessoas às vezes estão procurando em diversos lugares. Se tem procurado, e se você que está aqui, ou alguém que vai me ouvir pelo Facebook, pelo YouTube, tem procurado Jesus em outro lugar, tem procurado preencher esse vazio em outro lugar, a não ser em Jesus, volte e tenha um encontro real com Jesus. Amém. Nós precisamos ter um encontro real com Jesus. E eu estou falando de um encontro real de verdade, gente. Não é subjetivo, é de verdade. Precisamos ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Precisamos de um novo e autêntico encontro com o Senhor Jesus. Precisamos disso. Precisamos ter um encontro, um impacto como Paulo teve. Precisamos ter um encontro real como muitas pessoas estão tendo, como lá no Oriente Médio, lá no meio do Islã. As pessoas estão sonhando com Jesus. Aleluia. Teve uma missão que foi feita lá no Oriente Médio, onde estavam atendendo dentistas, médicos, uma ação social. E eles não falavam de Jesus, só atendiam, prestando atendimento para a sociedade, cortando cabelo, sabe aquela coisa que a gente faz? E de vez em quando, assim, né, muito discreto, para quem dava abertura, eles... Uma vez uma mulher chega lá, bate na porta do consultório e diz: eu posso entrar? Eu tive um sonho. E nesse sonho, um homem apareceu me dizendo que ele era Jesus. E ele me disse que se eu viesse aqui, vocês iam dizer quem ele é. Eu não sei quem é esse Jesus. E isso está acontecendo de monte. Muito acontecendo isso no Oriente Médio. Pessoas do Islã que nunca ouviram falar de Jesus estão sonhando com ele. Estão tendo um encontro com ele. E indo procurar essa resposta de quem é Jesus. Aonde Jesus é encontrado. Nós precisamos ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Um impacto com Jesus que te derrube no chão. Que te acenda uma luz. Que nos impacte de tal maneira que eu não vou conseguir mais ser o mesmo depois que eu tiver esse encontro com Ele. Então, por isso, ore por esse encontro. Fale com Ele por esse encontro. Diga: Jesus, eu quero te encontrar. Eu preciso te encontrar. Jesus, vem ao meu encontro. Chama por Ele. Aleluia. Tem uma canção da Cassiane, né, que é aquela o hino da vitória, né? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, que ele abre o mar. Aleluia. Então chame por Jesus, chame por Ele. Se você tem procurado Ele em outro lugar, ou você está vindo na igreja e não teve um encontro com Ele ainda, você precisa ter um encontro com Ele. O vazio da nossa alma só vai ser preenchido quando tivermos esse encontro real com Jesus. Aí vai encaixar certinho a placa, o nome, o buraco, o vazio. Segundo, quando chegar o tempo certo. O versículo 46 diz:
Depois de 3 dias o encontraram no templo. Quando chegar o tempo certo, você encontrará o que você procura. Às vezes a gente fica numa angústia, procurando alguma coisa, querendo alguma coisa, desejando alguma coisa, e a coisa não acontece, a resposta não vem, a oração não resolve, mas pastor, não está acontecendo, eu estou pedindo, não está vendo, eu não sei o que eu faço. Quando chegar o tempo certo, vai acontecer. Quando chegar o tempo certo, você vai encontrar aquilo que você procura. Amém? Amém? Não se desespere, não se apavore, não arrombe a porta, não apresse o processo. Apenas clame, no tempo certo tudo dará certo. No tempo certo tudo dará certo. No tempo certo você encontrará o que procura e o que precisa. E Deus vai levar você até esse encontro, até esse lugar, para te dar vitória. Porque Deus quer que seu povo tenha vitória, quer que seu povo seja vitorioso, quer que seu povo diga glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Você precisa ter experiências com Deus para poder dizer Deus é bom. Pastor, funcionou, eu orei, Deus é bom. Nós precisamos ter experiências com Ele. Precisamos ter esse encontro. E no versículo 47, todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Deixa eu dizer algo para você muito importante. Jesus sempre, não é de vez em quando, não é talvez, sempre tem uma resposta para nós. Ele sempre tem uma resposta. Ele sempre tem a resposta. A resposta está nas mãos dele. Ele sempre tem resposta para as suas questões. Ele sempre tem a resposta correta, adequada e perfeita para nossas dúvidas e para as nossas questões. Que dúvida você tem em sua vida? Qual questão incomoda você? Jesus tem a resposta. Jesus é a resposta. Amém, gente? Amém. E, para finalizar, no 49, ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Perderam Jesus? Esqueceram Ele? E onde Ele estava? Na casa do Pai, no templo. O lugar de cada cristão é na presença de Deus. O meu lugar, o seu lugar é na presença de Deus. O meu lugar, o seu lugar é de joelhos. O meu lugar, o seu lugar é na igreja, é na comunhão, é no culto, é na presença de Deus. Jesus foi encontrado no templo. E ele ainda diz, né? Aonde vocês acham que eu estaria? Por que estão me procurando? Vocês não imaginaram aonde eu ia estar? Aonde mais eu estaria? 2 pontos importantes. Se Jesus disse que não havia outro lugar para Ele estar, o que sobra para nós? Se Jesus, o Filho de Deus, disse que não tinha outro lugar onde ele deveria estar, o que sobra para nós? Jesus nos ensina que precisamos estar na igreja, precisamos estar na presença do Pai. Busque a presença do Pai, viva a presença do Pai, esteja na presença do Pai. Busque por essa presença. Quando alguém perguntar para você, de novo na igreja, mas mais uma vez indo no templo, responda:
aonde mais eu posso estar? Aonde mais eu poderia ir? Pedro disse, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Qual outro lugar o cristão autêntico deseja estar, senão na presença de Deus? Senão nas atividades da igreja, senão junto aos irmãos? Qual outro lugar que nós desejamos estar, a não ser esse? A não ser junto, a não ser confraternizando junto, orando junto, estudando junto, cultuando junto, celebrando junto, festejando junto, se abraçando junto, chorando junto, rindo junto. Qual outro lugar que um cristão deveria estar? Tem outro lugar? E segundo, não existe lugar melhor para ter um encontro com Ele do que no templo. Não tem lugar melhor para ter um encontro com Ele. Não tem lugar melhor. Qual outro lugar melhor para ter um encontro com Ele a não ser no templo? A não ser aqui, a não ser agora, a não ser hoje. O templo é o lugar do encontro. O culto é o lugar do encontro. A reunião da igreja é o lugar do encontro. Deixa eu perguntar, você deseja encontrar Jesus? Esteja no templo. E por último, um erro grave que não podemos cometer. Nós não podemos esquecer Jesus. Nós não podemos esquecer Jesus. Não podemos. Não podemos esquecer Jesus. Seus pais esqueceram Jesus e foram viajar. Meu amado irmão, minha amada irmã, saia de férias, mas leve Jesus junto. Vá para uma festa, mas leve Jesus junto. Vá dar um passeio, mas leva Jesus junto. Vai para a praia, leva Jesus junto. Vai para a serra, leva Jesus junto. Vai passear, leva Jesus junto. Aonde Jesus estava? No templo. Não esquece Jesus no templo. Sabe, Jesus está aqui. Quando nós for nos despedir, não se despede dele. Leva ele junto. Não diga, pá, Jesus, até semana que vem. Pá, não sei se eu vou vir semana que vem, mas daqui a pouco eu te ver. Não. Pega na mão e leva junto. Leva Jesus junto. Sai do templo amanhã, no seu trabalho, leva ele junto. A escola acabou, mas quando tiver a escola, leva Jesus junto. Um pedido que eu faço para você. Pelo amor de Deus, e pelo meu coração de pastor, não esqueça Jesus. Meu coração, imagina se o meu coração dói quando você esquece Jesus, imagina Jesus. Pelo amor de Deus, não esquece Jesus. Não esquece Jesus. Não esquece Jesus. Não esquece Jesus na roda dos amigos. Não esquece Jesus na casa da família. Não esquece de levar Jesus na festa da empresa. Não esquece de levar Jesus para o chimarrãozinho no parque. Não esquece de levar Jesus para a academia. Não esquece, leva ele junto, malha com ele junto, passeia com ele junto. Vai viajar com ele junto, vai de avião com ele junto, mas não esquece Jesus, pelo amor de Deus. Quantas pessoas esqueceram Jesus que não encontraram mais Ele? Gente, quanta gente fez isso? Quanta gente saiu por aquela porta, deu tchau para Jesus e não voltou mais para se encontrar com Ele?
Quantas pessoas chegaram doentes, foram curadas por Jesus, e disse Jesus, até a próxima consulta. Quantas pessoas chegaram quebradas, desempregadas, arrumaram emprego, conseguiram mudar de vida. E Jesus, quando eu precisar de novo de um empréstimo, eu te procuro. Quantas pessoas deixam Jesus aqui no templo, sentado esperando você voltar na outra semana, e às vezes não volta? Quantas pessoas abandonaram Jesus no caminho? Quantas pessoas largaram a mão dele e disseram, Jesus, deixa que eu vou sozinho agora? Mas quando precisou, Jesus estava ali, pegou no colo, ajudou, curou a ferida, sarou as feridas, recuperou, restaurou a família, tirou a depressão, tirou a angústia, tirou a ansiedade. Mas quando foi curada, disse, tchau, Jesus. Não esqueça Jesus, pelo amor de Deus. Sai de férias, gente, vai passear. Mas não esquece Jesus. Volta. Vai com Ele, volta com Ele. Amém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Glórias a Deus.